ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87,9 FM. A partir de agora você ficará informado sobre tudo o que foi destaque durante esta semana em Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora são exatamente 10 horas e 2 minutos. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo WhatsApp. O telefone 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira os destaques do Estúdio C de hoje. Dengue. Lira aponta baixo risco de dengue na cidade. Levantamento do índice rápido do Aedes aegypti foi realizado entre 28 de junho e 16 de julho. Desburocratização. A Prefeitura e Sebrae capacitam servidores para desburocratizar o Código de Obras. Foram abordados a simplificação do licenciamento de construções, obras e edificações, elaboração e revisão do Código de Obras e Edificações. Vacinação. Guaxupé inicia a vacinação de crianças de 3 anos com comorbidades contra a Covid. Pais e responsáveis devem levar os pequenos para vacinar na unidade de saúde da criança no Parque das Orquídeas. ET. Prefeitura publica edital de licitação para a retomada das obras da ET. A obra começou em 2013 e a licitação está marcada para o dia 30 de agosto. Varíola dos macacos. Segundo caso notificado de varíola dos macacos é descartado em Guaxupé. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Guaxupé na manhã desta sexta-feira, dia 12 de agosto. Câmara Municipal. Vereadores aprovam créditos ao orçamento do município. 2 projetos de lei abriram créditos suplementares e foram aprovados por unanimidade pelos vereadores. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 MHz. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM, você sintoniza e fica. Este samba
10 horas e 8 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Muito bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Comunitária de Guaxupé. Muito bom dia para você também que está ouvindo a Rádio Comunitária pela internet, acessando o nosso site, o 87fm.com.br. Bom dia para você, querido papai. A todos os pais um ótimo bom dia. Amanhã é dia dos pais e a Comunitária deseja um ótimo dia dos pais a todos os pais, né? É domingão e amanhã feriadão, todo mundo em casa, um abraço a todos os pais, né? Pai é aquele que cuida, né? É mais uma edição do Estúdio C aqui na manhã deste sábado, dia 13 de agosto de 2022, comigo, Leandro Vidal, para levar as principais informações, os principais destaques desta semana em Guaxupé, região, Brasil e o mundo. Você participa a qualquer momento comentando, sugerindo informações ou até fazendo sugestões de pauta também, criticando, fique à vontade. O nosso telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Nas redes sociais você encontra a Rádio Comunitária pelo @87fm Guaxupé. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só pesquisar. @87fm Guaxupé. A gente começa o Estúdio C deste sábado falando sobre a dengue aqui no município, né? Sobre os dados do Lira que foram divulgados essa semana. E de acordo com o Lira, né, o dado geral aponta um baixo risco de dengue aqui na cidade. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti foi realizado entre os dias 28 de junho e 16 de julho. O Lira, o levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti, foi realizado em Guaxupé pelos agentes de combate a endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os bairros foram visitados e no centro da cidade foi encontrado um foco positivo. Os trabalhos aconteceram no período de dia 28 de junho a 16 de julho de 2022. A amostragem dos imóveis visitados foi de 1.301, o que corresponde a 20% do total. Embora observado um decréscimo importante no índice, o governo municipal pede que a população não deixe de fazer o seu papel de cidadania. É de extrema importância a manutenção dos quintais e arredores limpos e de recipientes que possam acumular água, eliminando os focos do Aedes aegypti de todas as formas. Desta maneira, vamos contribuir também para a diminuição do surgimento dos arboviroses, como a zika, a chikungunya e a febre amarela, doenças que têm trazido sérios problemas de saúde à população, inclusive com casos de óbitos registrados em muitos estados do Brasil. A vigilância em saúde por meio da vigilância epidemiológica e zoonoses está fazendo a sua parte, cuidando de áreas mais expostas e pontos estratégicos da cidade, como borracharias e ferros velhos. As dúvidas podem ser sanadas através do telefone 3551-2719. Repetindo, 3551-2719. Esse é o telefone da Vigilância em Saúde e da Vigilância Epidemiológica e Zoonoses. Segundo a Prefeitura de Guaxupé, até o mês de julho foram registrados 846 notificações de suspeita de dengue, sendo destas notificações 482 positivos, 22 negativos e ainda até o momento da divulgação dessa informação, 342 pessoas aguardando resultados. De acordo com o município, os bairros com o maior número de casos da doença foram Parque dos Municípios 1 e 2, Recreio dos Bandeirantes e Colmeia.
Já falando sobre a Covid-19, já eu trago os dados a nível de Guaxupé. A nível Brasil, o país comunica mais de 247 mortes e 23 mil novos casos da Covid-19. O Brasil comunicou nesta sexta-feira mais 247 mortes provocadas pela Covid, além de 23.500 novos casos. Com base nos últimos números levantados pelo painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a média móvel de óbitos agora é de 214. O saldo extraído dos últimos 7 dias também mostra uma média de infecções de 21.900. Esse indicador caiu 44% em um mês no país. São 681.253 pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus desde o começo da pandemia em território nacional. No mesmo período, foram confirmados mais de 34 milhões e 100 mil casos da doença. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Aqui na cidade, essa semana, Guaxupé registrou 63 pessoas recuperadas e 83 novos casos positivos nesta semana, né? Na semana do dia 8 ao dia 12 de agosto. A Santa Casa, até o momento, está com 2 pacientes internados com a Covid-19, sendo um em UTI e um em leito clínico. Do começo da pandemia até o momento, a cidade totaliza 16.207 casos positivos, onde deste número, 15.949 pessoas foram recuperadas e tiveram alta médica. Neste momento, há 76 pessoas em isolamento, sendo 74 em isolamento domiciliar e 2 em isolamento hospitalar. Até o momento, a cidade confirma 182 óbitos pela Covid-19. Os leitos, conforme já anunciado, há 2 pacientes internados na Santa Casa com Covid-19. 2 de Guaxupé, um está no leito clínico e outro no leito de UTI Covid. E a ação de vacinação pela cidade continua. A Prefeitura Municipal, em mais uma ação, faz a vacinação na Feira Livre de Guaxupé, a vacinação contra a Covid-19 e também a vacinação da gripe. Você que ainda não tomou nenhuma das doses da vacina contra a Covid ou também da vacina contra a gripe, pode chegar lá na feira hoje, sábado, até o meio-dia e tomar a sua vacina. E não é só a vacina contra a Covid e contra a gripe, não. Começou também a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E nessa ação de vacinação, lá na Feira Livre, a Prefeitura também estará aplicando a vacinação da poliomielite. É vacina contra a Covid, a primeira e a segunda dose para todos que têm acima de 5 anos. A terceira dose é para pessoas de 12 a 49 anos que já tomaram a segunda dose há mais de 4 meses. Já a quarta dose é para pessoas acima de 40 anos que já tomaram a terceira dose há mais de 4 meses. E também os profissionais de saúde com documentação comprovada que já tomaram a terceira dose há mais de 4 meses. Já para a vacinação da gripe, o público-alvo é toda a população maior de 6 meses de idade e pode se vacinar a qualquer momento aí nos postos de saúde das 8 às 12 horas, né? Lá na Feira Livre, das 8 às 12 horas. E a vacinação da poliomielite é para crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos. Os documentos necessários são sempre a carteira de vacinação e os documentos de identificação pessoal. Vacina salva vidas, então, mais uma vez aí convoco o pessoal aí para a ação de vacinação que está ocorrendo aí pela Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé, lá na Feira Livre até o meio-dia. É vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe e também contra a poliomielite.
E atenção, produtor rural, começa na segunda-feira o prazo para declarar o imposto de renda sobre a propriedade rural. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, proprietários de imóveis em áreas rurais devem fazer a chamada Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Neste ano, o pagamento é até o dia 30 de setembro. A declaração deve ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica que seja titular do domínio útil. Em caso de mais de um proprietário, a declaração deve ser apresentada por um dos donos. Caso a pessoa física ou jurídica tenha perdido a posse do imóvel rural a partir de 1º de janeiro deste ano, também deve declarar a propriedade rural, independente de como foi a perda. No entanto, as pequenas propriedades, pequenas glebas, assentamentos de reforma agrária, comunidades e remanescentes quilombolas reconhecidos estão isentos pela Receita Federal, ou seja, não precisam declarar os imóveis. Para preencher e enviar a declaração, é preciso baixar o programa Gerador de Declaração do Imposto Territorial Rural no site da Receita Federal na internet. O pagamento deve ser feito via transferência bancária nos bancos autorizados ou por meio de um DARF, documento de arrecadação de receitas federais, que pode ser pago em qualquer agência bancária conveniada. Esse pagamento ainda pode ser dividido em até 4 parcelas se for maior que R$100, mas nenhuma parcela pode ser menor que R$50. A cota única ou a primeira parcela devem ser pagas até o dia 30 de setembro. Assim, as parcelas seguintes devem ser pagas até o último dia útil de cada mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. 10h20. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora vamos falar sobre a varíola dos macacos. O segundo caso notificado da varíola dos macacos é descartado aqui em Guaxupé. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde na manhã desta sexta-feira, dia 12 de agosto. A Secretaria de Saúde de Guaxupé informou na manhã desta sexta-feira, dia 12 de agosto, que o segundo caso suspeito de varíola dos macacos, notificado no último dia 4 de agosto, foi descartado pela FUNED. Com isso, Guaxupé não possui casos da doença. A segunda notificação foi de uma mulher de 51 anos que não tem histórico de viagens. No estado, Minas Gerais tem 111 casos confirmados de varíola dos macacos, a monkeypox. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, dia 11 de agosto, pela Secretaria de Estado de Saúde, sendo que em 24 horas, 9 novos registros da doença foram verificados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. Do total de registros, Belo Horizonte é a cidade com o maior número, com 80 deles. Ainda de acordo com a pasta, até agora os 232 casos foram descartados e ainda existem 423 em investigação. Os casos em apuração pelo estado apresentam um aumento de 21,6%, já que no boletim anterior, de quarta-feira, dia 10, eram 102 casos confirmados e 355 casos suspeitos. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria, a pasta informa que até o momento os demais casos confirmados são todos do sexo masculino com idades entre 21 e 55 anos. Um paciente confirmado com a monkeypox encontra-se em internação hospitalar por necessidades clínicas. Em todas as situações, os contactantes estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal, pelas secretarias municipais. Até o momento, apenas o município de Belo Horizonte apresenta uma transmissão comunitária, complementa a Secretaria de Informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E ainda falando em saúde, a maior parte do país tem queda nos casos de síndrome respiratória. A maioria dos estados brasileiros apresenta sinal de queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave.
de acordo com o último boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz. A complicação geralmente é provocada por algum vírus, como o da Covid-19. Por isso, o aumento ou a diminuição de casos da síndrome são um indicativo da gravidade da pandemia. O estudo aponta indícios de crescimento apenas na região norte do país. Mas na maior parte dos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a expectativa é de continuidade de queda nos registros. E no Nordeste, deve ocorrer interrupção do crescimento, com alguns estados já apontando recuo. Os prognósticos foram feitos a partir dos dados coletados entre 31 de julho e 6 de agosto. Em longo prazo, apenas Roraima ainda apresenta sinal de crescimento. E Amazonas, Amapá, Maranhão e Piauí apontam para uma estabilidade. Já o restante das unidades federativas devem ter declínio nas notificações de síndrome respiratória aguda grave. Mas o boletim faz um alerta para 3 capitais onde os casos podem subir nas próximas 6 semanas: Belém, Boa Vista e Recife. O levantamento da Fiocruz mostra ainda que nas últimas 4 semanas epidemiológicas, mais de 79% dos testes positivos para algum vírus respiratório foram provocados por coronavírus. E mesmo entre as crianças de 0 a 4 anos, que geralmente desenvolve mais casos graves por vírus sincicial respiratório, a Covid-19 ainda é predominante. Apenas em 2022, quase 35 mil óbitos pela síndrome foram registrados no país. E dos 75,2% que tiveram resultado confirmado para algum vírus, mais de 96% foram decorrentes da Covid-19. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. E voltando a falar sobre vacinação, nesta segunda-feira o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação. O foco são as vacinas de poliomielite e de multivacinação. O Ministério da Saúde lançou no domingo, dia 7 de agosto, em São Paulo, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a de multivacinação. O objetivo é recuperar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. A partir desta segunda-feira, cerca de 40 mil salas de vacinação em todo o país iniciaram a aplicação de doses de 18 tipos de imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação para este público. A campanha terminará no dia 9 de setembro. A vacinação contra a poliomielite é destinada para crianças menores de 5 anos. A multivacinação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para as crianças, estão disponíveis os seguintes imunizantes: hepatite A e B, vacinação contra a pentra, hepatite B, a pneumocócica 10-valente, a vacina inativada da poliomielite, a vacina rotavírus humano, a meningocócica C conjugada, a vacina oral da poliomielite, contra a febre amarela, a tripsiviral, que é a vacina contra o sarampo, rubéola e cachumba, a tetraviral, que é a vacinação contra o sarampo, rubéola, cachumba e varicela, a DTP, que é a tríplice bacteriana, a varicela e HPV quadrivalente contra o papilomavírus humano. Para os adolescentes, está sendo aplicada a HPV, a ADT, a dupla adulto, contra a febre amarela, tríplice viral, hepatite B, DTPA meningocócica e ACWY, a conjugada. Segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 3 anos de idade, as vacinas de Covid-19 podem ser administradas de forma simultânea ou com qualquer intervalo com os demais imunizantes. Ao participar do lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o último caso de pólio no Brasil foi registrado em 1989. Segundo ele, a cobertura vacinal da população está diminuindo em todo o mundo, principalmente durante o período da pandemia de Covid-19.
O ministro também conclamou as famílias a levarem as crianças para vacinar. O Ministério espera vacinar cerca de 14,3 milhões de pessoas contra a pólio. Todos os imunizantes ofertados têm registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em Guaxupé, a campanha de vacinação acontece na Unidade de Saúde Familiar do Vila Campanha e do Parque dos Municípios 2, no Posto de Saúde da Mulher e no Posto de Saúde da Criança, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 no período da manhã e à tarde, da 1 às 3h30. Vacine a sua criança, vamos lá, leve para vacinar. E aproveitando mais uma vez para relembrar que agora até o meio-dia tem pelo pessoal da Secretaria de Saúde lá realizando a vacinação aí contra a poliomielite, contra a Covid-19 e também contra a gripe lá na Feira Livre, aqui na Praça da Saudade. Você pode passar lá, se informar, já leva a sua criança com a documentação. Ambas as vacinas. A campanha de multivacinação também está acontecendo aqui em Guaxupé. Durante a semana, então, reforçando, Vila Campanha, Parque dos Municípios 2, o Posto de Saúde da Mulher e o Posto de Saúde da Criança. De segunda a sexta, das 8 às 11h30 e à tarde, das 13 às 15h30. 10 horas e 30 minutos. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe, mande uma mensagem para o seu pai, uma mensagem dos Dias dos Pais aqui em nosso WhatsApp. Anote aí, salve a agenda 3552-6038. Até o final do programa, conforme eu for recebendo, eu vou colocando aqui no ar. Participe, telefone e WhatsApp 3552-6038. A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a ET, né, a estação de tratamento de esgoto. Parece que as obras vão dar mais início, né? Vamos ver se segue para o fim. Desde 2013 essa obra vai para. Daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 13 de agosto. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 26 graus e a mínima em 8 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, dia 14 de agosto. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 27 graus e a mínima em 10 graus. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Quero ver você cavalando no pagode, toda produzida de topinho com decote. 10 horas e 35 minutos. Solta o plataforma que treme do avião, que pousou no meu pagode, me levou até a lua. Sonhei com você essa noite toda nua, me chamando de amor, me chamando de paixão. Gata, você sabe, balançou meu coração. É no pagode, é no pagode. Este programa tem o apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Vontade de beijar, mas eu tô na minha e não posso. É o melhor do samba e do pagode, você ouve aqui na comunitária de Guaxupé. Feliz Dia dos Pais, paizão, amanhã, hein? Todo mundo comemorando o Dia dos Pais, amanhã em casa, domingão. Que tal colocar na programação da comunitária e colocar aqueles grandes clássicos do samba e do pagode de todos os tempos?
Na comunitária aqui você ouve. Amanhã, a partir do meio-dia, Sambas de Minha Terra. Olha, clássicos como esse de arte popular, no pagode e muitos outros, você só ouve aqui. Você pode participar, o telefone é 3552-6038. Amanhã também participa dos Sambas de Minha Terra. Mande uma mensagem pro seu pai, hein? No Dia dos Pais amanhã você pode participar. O telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Eleições 2022. TSE debate a importância do financiamento de candidaturas negras. O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma pesquisa virtual para debater o repasse das verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas negras. O encontro, promovido pela Comissão de Promoção de Igualdade Racial do TSE, destacou a importância de evidenciar as desigualdades históricas do processo eleitoral brasileiro. O juiz eleitoral Fábio Esteves, que integra o grupo do tribunal, frisou a importância de debater e apoiar medidas que fortaleçam a diversidade no processo eleitoral. Diante das nossas possibilidades, nós temos condição para poder reverter, ou melhor, reconstruir esse quadro e permitir que a democracia se dê de maneira substancial e que a representação política de pessoas negras não seja apenas um aspecto simbólico, mas seja um aspecto ativo, né? Que a diversidade na política seja um ativo, assim como nós estamos verificando hoje nas corporações, nas instituições, em todos os espaços de poder. A diversidade tem sido um incremento para que a instituição se credencie não só democraticamente, mas se credencie perante sua missão institucional, perante as pessoas para as quais elas entregam serviços de qualidade. O coordenador do grupo, ministro Benedito Gonçalves, apontou que o encontro promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral é uma maneira de construir um diálogo coletivo rumo a decisões conjuntas. A intenção do encontro é abrir um diálogo com as siglas e as assessorias jurídicas dos partidos, a fim de incentivar o financiamento de candidaturas negras. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Ainda no mesmo tema, eleições 2022, o TSE já recebeu 10 registros de candidaturas à presidência. A semana termina com um pedido de registro de 10 candidaturas à presidência da República. Os dados estão disponíveis na plataforma DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos e federações têm até a próxima segunda-feira, 15 de agosto, para requerer o registro dos candidatos. A campanha começa oficialmente no dia seguinte, 16 de agosto. Até o momento, o tribunal recebeu o pedido de registro de Ciro Gomes, do PDT, Felipe Dávila, pelo Novo, Jair Bolsonaro, pelo PL, Léo Péricles, pelo Unidade Popular, Lula, pelo PT, Pablo Marçal, pelo PROS, Simone Tebet, pelo MDB, Sofia Manzano, PCB, Soraya Tronic, pelo União Brasil e Vera, pelo PSTU. Ao todo, até o momento, a Justiça Eleitoral recebeu o pedido de registros de 20.332 candidaturas. São candidatos aos governos estaduais, deputados estaduais, federais e também pleiteando o Senado. Até esta sexta-feira, 15 candidaturas haviam sido consideradas aptas e 11 inaptas, e mais de 20.300 ainda aguardam análise dos tribunais regionais eleitorais. O cargo de deputado estadual é o que tem mais candidatos até o momento. São 11.514 pessoas disputando pouco mais de 1.000 vagas. Já na disputa pelas 513 vagas na Câmara dos Deputados, são 7.798 pessoas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E como todas as eleições, as informações dos candidatos poderão ser consultadas por todo cidadão.
Os pedidos de registro de candidatos para as eleições 2022 começaram no mês passado e o Tribunal Superior Eleitoral tem um sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas. A ferramenta, chamada de Divulga Candi Contas, é atualizada conforme os candidatos solicitam os registros à Justiça Eleitoral. Por lá também é possível saber sobre as contas eleitorais. Qualquer pessoa pode acessar o sistema pelo site do TSE. A pesquisadora do Instituto da Democracia, Marjorie Marona, reforça a importância do papel da Justiça Eleitoral ao longo do processo eleitoral. Dentre as funções da Justiça Eleitoral, portanto, está aquela de garantir a legitimidade do processo por meio da verificação da regularidade da disputa, né? E isso passa por observar a regularidade das candidaturas que são apresentadas e também analisar a prestação de contas que é realizada pelos partidos que apresentam essas candidaturas. No sistema do TSE é possível consultar as candidaturas por município e cargo. Também dá para saber informações detalhadas sobre a situação de cada candidato, até mesmo todos os dados e bens declarados por eles à Justiça Eleitoral. Ao selecionar o nome de um candidato, dá para saber muita coisa. Por exemplo, o número a ser utilizado na urna, partido, grau de instrução, ocupação, proposta de governo, até mesmo eventuais registros criminais, entre outros dados. Pelo Divulga Candi Contas, também dá para pesquisar as receitas dos concorrentes por doadores e fornecedores. Para a cientista política, essas informações públicas demonstram a transparência da Justiça Eleitoral. Particularmente, a Justiça Eleitoral tem sofrido uma série de ataques por parte do atual presidente, também candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que tem sistematicamente mobilizado seus apoiadores com um discurso de ataques e inverdades dirigidos à Justiça Eleitoral e aos seus membros. Então, num contexto em que a Justiça Eleitoral vem sofrendo com esses ataques, toda e qualquer medida que possa ampliar a transparência da sua atuação, ampliar o escrutínio público sobre o seu desempenho é bem-vinda. As informações de candidaturas são constantemente atualizadas pela Justiça Eleitoral, por estado e nacionalmente. Conheça os candidatos pelo divulgacandicontas.tse.jus.br. Também dá para acessar pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. 10h43. Educação, Congresso. A MOG realiza o 12º Congresso de Educação. Um congresso acontece nos dias 19 e 22 de agosto. Nos dias 19 e 20 de agosto acontece o 12º Congresso de Educação da AMOG. O evento será no Instituto Federal de Muzambinho, com a previsão de participação de centenas de educadores de 18 cidades. O congresso é promovido pela Associação de Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, a AMOG, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Campus Muzambinho, Sebrae e Gênios Educacional. O congresso é gratuito para todos os professores da rede pública de ensino dos municípios que integram a AMOG. O objetivo é promover o debate e a atualização sobre os problemas e soluções para a educação pública. O evento contará com diversos palestrantes renomados do Brasil. No dia 19, a partir das 8h30 até as 10h, cerimônia de abertura. Das 10 às 10h30, um intervalo. E das 10h30 ao meio-dia, um BNCC e a transição da educação infantil ao ensino fundamental. Com palestras com Luiz Lucena, Patrícia Valchak. Ao meio-dia, do meio-dia até 1h30, almoço. Da 1h30 até as 3h da tarde, inclusão escolar, para além da acessibilidade e respeito, com Josiana Ertel. Das 3 da tarde até as 3h30, um intervalo, e das 3h30 até as 5, o tema Autismo Up to Date, com Josiana Ertel. E das 5h às 5h30, um encerramento. No dia 20, das 8h30 às 10h, metodologias ativas, coisa do passado, é a palestra com Bianca Buzzi e professores de tecnologias e metodologias ativas. Várias experiências de formação de professores. Das 10h30 ao meio-dia, educação
pós-pandemia, realidade e tendências com Adriana Lima. Do meio-dia a 1h30 um almoço e da 1h30 até as 3, palestra Competências Socioemocionais com Camila Cury. E das 3 horas às 3h30, o encerramento. O pessoal pode se inscrever por meio de link e formulário online, que também está disponível nessa mesma matéria lá no site do Portal da Cidade. É só acessar guaxupé.portaldacidade.com. Às 10 horas e 46 minutos, vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. No próximo bloco, vamos saber sobre desburocratização aqui na cidade. A Prefeitura e o SEBRAE estão capacitando servidores para desburocratizar o Código de Obras. Daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM, a rádio que te faz recordar. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Recordar é viver 87,9 FM. 10 horas e 48 minutos. Meu pai foi o meu grande amigo nos tempos de infância. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Meu pai está comigo em todas as coisas que faço. Muito bom dia, você querido pai. Muito bom dia, meu pai, Manuel. Ele é o verdadeiro Leandro Vidal. Sou Leandro. Sou o sobrenome dele. Feliz Dia dos Pais para todos os pais aí. Olha, clássicos como esse de César e Paulinho, meu pai, meu herói, meu amigo, você ouve só aqui na Comunitária, hein? Amanhã, não só amanhã, né, mas todos os dias, Guaxupé Som Rural. De segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, e na segunda edição é das 6 às 7 da noite. No sábado, das 5 às 7, e no domingo, amanhã é sertaneja. É das 5 horas da manhã até o meio-dia. Lembrando que das 8 às 10 é ao vivo com Orlando Lima, e das 10 ao meio-dia, ao vivo com Ivan Neves. É a programação da Rádio Comunitária na manhã de domingo, recheada de atrações. Você participa sempre pelo telefone e WhatsApp 3552-6038. Guaxupé Som Rural. O tempo passou por meus olhos, amadureci, fiquei. Meu pai, agradeço a você por tudo que fez. Vamos falar agora sobre desburocratização. A Prefeitura e o SEBRAE estão capacitando servidores para desburocratizar o Código de Obras. Foram abordados a simplificação do licenciamento de construções, das obras e das edificações, e ainda a elaboração e revisão do Código de Obras e Edificações do município. A desburocratização, através da revisão do Código de Obras, foi o principal objetivo de um curso promovido em parceria do governo municipal com o SEBRAE de Minas Gerais. Trata-se de um projeto piloto do SEBRAE que teve início com 4 municípios de Minas, sendo Guaxupé uma das contempladas. O curso contou com 8 encontros e oficinas, acontecendo sempre às sextas-feiras, quando o grupo discutia os trabalhos de maneira a conhecer, analisar, atuar e consolidar propostas. A metodologia utilizada levou os participantes a bons resultados, tendo em vista que, a partir das questões teóricas, trabalhou-se os efeitos práticos, levando para a realidade vivências e experimentações propostas pela capacitação. Participaram os servidores da Secretaria Municipais de Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento Social e Meio Ambiente.
Houve ainda a participação de outras secretarias, já que muitos dos serviços prestados à comunidade serão interdependentes e interligados aos outros setores. Na última semana, aconteceu o encerramento com a entrega de um exemplar com o resultado das demandas encontradas ao prefeito, ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos e ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, como também à Secretaria de Finanças. Foi apresentado neste documento que o pontapé inicial para as melhorias dos serviços prestados será a união de todos, a fim de propiciar benefícios dentro do ambiente de trabalho, sobretudo privilegiando a satisfação da população. A expectativa é que, após este trabalho, bons frutos possam ser colhidos dentro do serviço público e sentido pela população com melhorias em todos os setores. Facilitará a vida de todos e dará maior dinâmica e agilidade aos processos ligados principalmente à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A revisão das leis, do Código de Obras, da Lei do Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor terá continuidade em uma provável segunda etapa. O governo municipal aproveita a oportunidade para agradecer a parceria com o SEBRAE em mais uma capacitação. Vamos falar sobre o desemprego. O desemprego diminuiu em 22 estados entre abril e junho. A taxa de desemprego caiu em 22 das 27 unidades da federação no segundo trimestre do ano, na comparação com o período anterior de janeiro a março. Em relação a 2021, todos os estados tiveram queda na desocupação. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O estado do Tocantins registrou o maior recuo, seguido por Pernambuco, Alagoas, Pará, Piauí e Acre. No entanto, o desemprego ainda segue em patamar elevado em muitas regiões, como explica Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE. Mantém-se as características regionais, ou seja, Nordeste com as taxas maiores, como é o caso, por exemplo, da Bahia, que tem uma taxa superior a 15%, e a menor taxa foi observada em Santa Catarina, cuja estimativa ficou em 3,9%. O desemprego atinge mais as mulheres, pessoas negras e os jovens. Antônio Carlos dos Santos, economista e professor da PUC de São Paulo, relata que essas populações enfrentam problemas estruturais que requerem políticas públicas adequadas. No caso da mulher, a desigualdade é grande em relação aos homens e sofrem discriminação para conseguir um trabalho. Ela acaba sendo penalizada porque ela tem filhos e ela precisa ficar em casa para cuidar dos filhos, porque ela não tem outra alternativa, que torna a participação da mulher no mercado de trabalho muito pouco competitiva em relação aos homens. Para mudar essa situação, você precisaria aumentar a oferta de creche, de escolas infantis, onde a mulher poderia deixar seus filhos. E a população negra segue marginalizada. Eles enfrentam o racismo, enfrentam a dificuldade de obter uma formação profissional que o torne competitivo no mercado de trabalho. A introdução de cotas no ensino superior ajudará bastante, sem dúvida alguma, mas isso infelizmente vai levar algum tempo. Segundo o economista, no caso dos jovens, a desocupação está mais relacionada com a falta de experiência no mercado de trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. 10h56. Auxílio Brasil. Mulheres são responsáveis em 82% dos lares. O programa de transferência de renda do governo federal atende atualmente 20.200.000 famílias. 82% dos lares que recebem Auxílio Brasil têm como responsável familiar uma mulher. São 16.600.000 com esse perfil, contra 3,5 milhões em que o responsável é do sexo masculino. O Centro-Oeste concentra o maior percentual de famílias em que a responsável é mulher, com 87%. Depois vem a região Sul, onde 84% das famílias
contam com uma representante mulher. Na sequência, aparece a região norte. Lá, em 83% dos lares atendidos pelo Auxílio Brasil, a responsável familiar é do sexo feminino. O sudeste vem logo depois, com 82%, e por último, o nordeste registra 80% dos contemplados do sexo feminino. Neste mês, o pagamento do programa tem um valor complementar e a parcela mínima fica no valor de R$ 600. O calendário de repasses foi antecipado e nesta sexta-feira recebem a parcela os beneficiários com número de identificação social NIS final 4. A transferência será feita até o dia 22, quando recebem quem tem NIS final 0. O acréscimo de R$ 200 no Auxílio Brasil é temporário e será pago até dezembro. Com informações de Brasília, Sandra Fontela. 10h57. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Você participa a qualquer momento pelo Estúdio C, né? Mande a sua mensagem de Feliz Dias dos Pais em nosso WhatsApp, o 3552-6038. Tô esperando aqui a sua mensagem, hein? A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Hoje a gente vai falar sobre economia. A inflação muda o comportamento dos brasileiros, de acordo com pesquisa. É rapidinho, já, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 MHz. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária 87 FM. Às 11h02. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Muito bom dia mais uma vez aos queridos pais de todo o nosso Brasil, principalmente os pais aqui da nossa querida Guaxupé, né? Amanhã é dia dos pais, já deu um abração no seu pai hoje, ou todo dia e sempre, né? Aproveita, hein? Se sou fogo. Bazar da Solidariedade acontece amanhã, é o Bazar da Pechincha lá do Centro Espírita Nova Era. Corrigindo, perdão, acontece hoje, sábado, dia 13 de agosto, hoje a partir das 3 horas da tarde até as 5h30, lá no Centro Espírita Nova Era, na entrada pelo Educandário, né, na rua São João, número 291. Uma diversidade, uma variedade de itens lá, entre roupas, calçados para homem, mulher, criança, bebê, cama, mesa e banho, utensílios para o lar, elétricos, artigos decorativos para a casa, brinquedos, bijuterias, acessórios e muito mais. Vale a pena conferir. É o Bazar da Pechincha, hoje, sábado, dia 13, a partir das 3 horas da tarde até as 5h30, lá no Centro Espírita Nova Era. Ação imperdível aí em prol das obras assistenciais da entidade. Uma grande variedade de itens. Compareça, participe e colabore. Quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Ora, eleições na Câmara, as eleições da Câmara terão pela primeira vez federações partidárias. No dia 2 de outubro, a população vai escolher os próximos 513 deputados federais que vão representá-la até dezembro de 2026. O número de deputados por estado é proporcional à população, o que significa, na prática, que um deputado da bancada de São Paulo representa aproximadamente 650 mil paulistas, enquanto um de Roraima representa apenas 72 mil cidadãos. Por isso, enquanto São
São Paulo tem 70 deputados, 11 estados contam com apenas 8 representantes. Os números foram definidos pela Constituição, que prevê ajustes periódicos conforme dados fornecidos pelo IBGE, o que não acontece desde 1993, diferente das eleições majoritárias, onde o candidato mais votado é o vencedor. Os deputados são eleitos usando o chamado quociente eleitoral. Ele é calculado dividindo a quantidade de votos válidos pelas cadeiras a serem ocupadas. Como depende do número de eleitores que compareceram às urnas, o quociente eleitoral varia de eleição para eleição. O consultor legislativo Gabriel Borges explica como o número de assentos para cada partido são calculados. A gente pode imaginar que um estado em que tenha 100 mil votos válidos para serem distribuídos por 10 assentos, que corresponderia então a 10 mil. Esse seria o quociente eleitoral. Na sequência, há a definição do quociente partidário. Então, suponhamos que o partido Alfa obteve, nesse mesmo estado que a gente usou como exemplo, se divide esses 30 mil votos pelo quociente eleitoral. No caso, são 10 mil. Obtendo-se 3, que seriam os assentos a serem disponibilizados para o partido Alfa. Os lugares não preenchidos são distribuídos pela média de votação, mas este ano vai haver pela primeira vez uma mudança na forma de repartir as chamadas sobras. As novas regras estabelecem um patamar mínimo de votos para que partidos e candidatos possam ser eleitos, enquanto as legendas devem obter pelo menos 80% do quociente eleitoral na primeira fase. Na fase das sobras, cada candidato terá que ter um mínimo de 20% dos votos desse quociente. É a chamada cláusula de barreira. A intenção é estimular a fusão de siglas, reduzindo o número de partidos que atuam no Congresso. Hoje, a Câmara dos Deputados tem representantes de 23 partidos diferentes, o que deixa o Brasil na primeira posição do ranking mundial em número de siglas. Outra inovação é o fim das coligações e a adoção das chamadas federações partidárias. A principal diferença é que as coligações eram criadas exclusivamente para o momento eleitoral e não exigiam nenhum vínculo entre os partidos na hora de governar. Com as federações, essa associação tem que permanecer durante o mandato, como explicou o consultor Gabriel Borges. Eu diria que as federações podem ser observadas até com um modelo evoluído do que sejam as coligações. Porque o que acontecia com as coligações em eleições proporcionais é que o eleitor votava no partido A, mas depois acabava contribuindo para o partido B, e esse partido A e esse partido B nada tinham a ver no momento de exercício do mandato, no momento do governo. Agora não. Agora com as federações essa coerência se mantém, porque mesmo depois de realizadas as eleições, essa união vai se manter. A nova regra começou a valer nas eleições de 2020 para vereador. Portanto, essa será a primeira vez que veremos o funcionamento do mecanismo nas eleições da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Ainda no tema eleições 2022, saiba quais os documentos podem ser levados no dia da votação. No dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022, eleitoras e eleitores vão às urnas para escolher os novos presidentes, governadores, senadores, deputados federais e estaduais ou distritais. Para que exerçam o direito ao voto, é necessário que levem apenas um documento de identificação oficial com foto, pois a apresentação do título eleitoral no dia do pleito não é obrigatória. Dessa forma, no momento da votação, serão aceitos a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte ou a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos poderão ser usados ainda que a validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar. O assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fernando Veloso, dá mais detalhes sobre o que precisa ser feito no dia da votação. E é importante que os eleitores estejam atentos sobre o seu local de votação e a documentação necessária para votar. Lembramos que será usada a identificação biométrica para os eleitores que já fizeram o recadastramento eleitoral. Ou, para aqueles que ainda não colheram a biometria, será usada a identificação por meio da assinatura do caderno de votação.
O importante é estar portando na hora da votação um documento oficial com foto ou apresentar o e-título do seu celular. O aplicativo e-Título, citado pelo Fernando, funciona como uma versão digital do título de eleitor, permite que a pessoa visualize o número do documento de votação, justifique o voto e consulte as informações cadastradas na Justiça Eleitoral. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. 11h10. Ouça também a Comunitária pela internet. Acesse o nosso site 87fm.com.br. Lá no site, além de você ouvir a programação 24 horas no ar em alta qualidade, você também confere a nossa grade de programação e fica por dentro de toda a nossa diversidade musical, além de ter acesso a links, fotos, vídeos e muito mais dos bastidores da 87FM. Portanto, acesse 87fm.com.br. Olhe atenção para a campanha de doação de sangue. Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que os menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Em Guaxupé, existe um grupo voluntário que faz a ligação entre doadores e hemocentros, organizando mensalmente viagens gratuitas por intermédio da prefeitura com o objetivo único de salvar vidas. Faça parte deste grupo você também. Nas redes sociais, basta pesquisar pelo @doesangue, doevida Guaxupé ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp, o 988625355. Doe sangue, salve vidas. Esporte. O estádio Carlos Costa Monteiro já está programado para receber partidas do Passos Futebol Clube. A Federação Mineira de Futebol designou o estádio de Guaxupé para as partidas do Passos, que tem sede a 90 quilômetros de distância. A Federação Mineira de Futebol decidiu que o Passos Futebol Clube irá ter mando de jogo no estádio Carlos Costa Monteiro. A equipe da cidade de Passos, que fica a 90 quilômetros de Guaxupé, teve o pedido para jogar em Machado negado pela Federação Mineira de Futebol. A equipe não indicou outro local para ter mando de campo nas partidas da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A primeira partida já vai acontecer neste domingo, amanhã, dia 14 de agosto, às 3 horas da tarde, contra o Vila Real, pela segunda rodada do campeonato. O time passense estreou com empate em 1-1 contra o Atlético de Três Corações. A decisão da federação aconteceu depois de veto ao estádio Stalin Soares, em Passos. A equipe indicou o estádio Walter Matos, em Machado, mas a Federação Mineira de Futebol não aceitou. A entidade escolheu Guaxupé pela regionalização dos grupos. 11h13. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Olha, participe pelo telefone WhatsApp, o 3552-6038. Pode mandar sua mensagem aqui pra gente, hein? Manda mensagem do Dia dos Pais para todos os pais do Brasil e pro seu paizão querido, né? 3552-6038. Vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Daqui a pouco, informações direto da Rádio Senado, 20 anos da lei que instituiu 12 de agosto como Dia Nacional da Juventude. Daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM. Eu amo essa rádio.
11 horas e 17 minutos. Este programa tem o apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube, basta pesquisar @87FM Guaxupé. A 87FM também está na Twitch, hein? O endereço é o mesmo, 87FM Guaxupé. Economia. De acordo com o Diese, o salário mínimo deveria ser de R$ 6.388. O salário mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.388 em julho. Isso é o que aponta a Pesquisa Nacional de Cestas de Alimentos, divulgadas pelo Diese. O valor corresponde a mais de 5 vezes o piso do salário mínimo atual, que é de R$ 1.212. Para o ano que vem, o governo federal prevê um aumento de R$ 82 no salário mínimo, que vai passar a valer R$ 1.294. Segundo a pesquisa, o trabalhador que recebe um salário mínimo comprometeu em média quase 60% do rendimento com a compra de alimentos básicos. Em julho, o Diese destacou o aumento nos preços do leite integral, da manteiga, no pão francês, na banana e no tomate. Reportagem, Rodrigo Santos. E o julho, que era para ser um mês muito frio, foi muito quente. E a alta temperatura neste mês trouxe queda na colheita dos grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou o 11º levantamento da safra grãos 2021-2022, que trouxe os dados referentes ao mês de julho. E na comparação com junho, houve uma redução de 0,4% do que era estimado. A alta nas temperaturas e a escassez de chuva no período foram os principais motivos para esta queda, como explica o gerente de acompanhamento de safras, Rafael Fogaça. As temperaturas foram muito altas e isso, combinado com uma falta de chuvas, que no Brasil Central não ocorreu chuvas no mês de julho, traz um estresse hídrico para aquelas culturas que estavam em campo. Apesar da maior parte da colheita já estar bastante avançada, mas ainda assim essa combinação de altas temperaturas com falta de chuvas impactou na produtividade das lavouras em campo. Com o bom desenvolvimento das lavouras, a atual estimativa da CONAB para a produção total de grãos desta temporada está em 271,4 milhões de toneladas, apresentando um crescimento de 6,2% em comparação ao que foi colhido na safra 2021. As exportações também estão apresentando crescimento na comparação com os números anteriores. E Sávio Rafael Pereira, coordenador-geral de Olaginosos, Fibras e Frutas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, traz os dados. As exportações brasileiras esse ano estão absolutamente extraordinárias. O Brasil já exportou esse ano 93,5 bilhões de dólares em produtos ligados à agricultura, ao agronegócio. É um crescimento de 29% com relação ao ano passado. O nosso superávit atinge 84 bilhões, com um crescimento de 33% sobre o ano passado. Os preços que nós estamos tendo, principalmente para as duas principais culturas, soja e milho, na média anual, serão os preços mais altos de toda a história, tanto internacionalmente como internamente. Outros dados levantados pela CONAB mostram uma estimativa recorde para o milho, segunda safra, com produção superior a 87 milhões de toneladas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. E ainda falando sobre economia, a Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir desta sexta, o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19. A redução
redução é de 22 centavos ou 4,07% em relação aos atuais R$ 5,41. Os preços dos demais combustíveis seguem inalterados. É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel. Na semana passada, o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%. Apesar das quedas, o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39% maior que o praticado no final de 2021. O diesel está entre os itens que mais pressionam a inflação brasileira. Dados do IPCA mostram que no acumulado em 12 meses até julho, o preço do combustível para os consumidores saltou 61,98%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. E nesse sabadão tem muita gente aí na correria para comprar o presente pro seu papai querido, né? Mas olha, entenda, comprar presente dos pais na última hora exige cuidados. Não deu tempo de comprar o presente do Dia dos Pais e você deixou para a última hora. Atenção para algumas orientações para não prejudicar o seu bolso. Esse ano, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, apontou que 63% dos consumidores pretendem comprar presentes para a data comemorada neste domingo. E a movimentação é bem considerável nas lojas, sejam de rua ou de shopping centers. Embora a maioria dos entrevistados afirma que compraram o presente em julho ou na primeira semana de agosto, 13,6% vão comprar na véspera. Nos quais os cuidados para quem deixou para a última hora? A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, dá a dica: pesquise os preços. A pesquisa mostrou que 77% dos consumidores vão pesquisar preços antes de as compras, especialmente de forma online. Ainda que o consumidor esteja indo à loja de última hora, é importante pesquisar os preços, procurar saber qual é o melhor valor para poder se manter dentro do orçamento. O dado mais preocupante é que 24% dos consumidores costumam gastar mais do que podem com as compras do Dia dos Pais, até mesmo deixar de pagar alguma conta para comprar o presente, e alguns estão com contas em atraso e até com o nome sujo. É claro que para aquele consumidor que deixa para a última hora, o tempo que ele tem para fazer a pesquisa é menor e ele pode acabar estourando o orçamento por não ter tempo suficiente para pesquisar. Especialmente aqueles 24% que costumam gastar mais do que podem nas compras para essa data e os 11% que estão pretendendo deixar de pagar alguma conta. O cenário econômico ainda é complicado, as pessoas ainda precisam ficar dentro do orçamento, procurar alternativas e serem criativos na hora de presentear os pais para não sair do orçamento e acabar se endividando, que o que a gente vê é que tem uma recorrência grande quando as pessoas acabam se endividando e uma dificuldade de regularizar a situação. A maioria dos consumidores pretende comprar à vista no Pix, seguido pelo pagamento em dinheiro e cartão. E você, já comprou o seu presente? Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Olha, e fique atento para os golpes. Uma pesquisa alerta que os golpes online cresceram 97%. O número de golpes financeiros na internet nos 7 primeiros meses de 2022 praticamente dobrou na comparação com o mesmo período de 2021. De janeiro a julho, foram mais de 5 milhões de tentativas de crimes contra 2,6 milhões registrados no ano passado, um aumento de 97%. Os dados são da empresa de cibersegurança Pfizer. Os golpes mais comuns são do Pix, do boleto e do QR Code falso. Os golpistas se passam por alguma instituição conhecida para tirar dados confidenciais, que são usados depois para compras e saques em nome das vítimas. Especialistas recomendam: desconfiem de qualquer oferta ou promoção online com grande vantagem em prêmios. Reportagem, Rodrigo Santos. 11 horas e 27 minutos. O pessoal do Bazar Olga Silveira comunica que agora o bazar acontece frequentemente ali toda terça e quarta-feira, da 1h da tarde até as 5 horas, e hoje sábado das 9 até o meio-dia, ali na Rua do São João, número do Educandário, número 290, o Bazar Olga Silveira.
Vale reforçar também que hoje vai acontecer das 3 até as 5 horas da tarde o Bazar da Pechincha, o Bazar da Solidariedade lá do Centro Espírita Nova Era, lá na rua São João, no número 291. Uma grande variedade de itens hoje, de sábado, das 3 às 5h30. Você pode participar e colaborar com as obras assistenciais aí do Centro Espírita Nova Era, que em todo final de ano realiza ali um Natal solidário e distribui um almoço, além de brinquedos, para famílias em situação de vulnerabilidade, né? E além de uma cesta básica para as famílias de situação de vulnerabilidade aqui em Guaxupé. E você participando do bazar, adquirindo algum dos itens lá à venda, você vai estar ajudando com esta ação social anual da entidade. Então participe hoje, Bazar da Solidariedade, das 3 às 5h30, lá na rua São João, no número 291. Às 11 horas e 28 minutos, vamos para um rápido apoio cultural e já já a gente volta. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre saúde. Problemas cardíacos afetam cerca de 30 mil bebês por ano do país. Daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária de Guaxupé. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. 11 horas e 32 minutos. She ain't real. She ain't gonna be able to love you like I will. She is a stranger. You and I have history, don't you remember? Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui na Comunitária de Guaxupé. E o melhor da atualização do mundo da música também. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, tem Tarde Especial. Você fica por dentro de grandes clássicos e novidades do mundo da música, além de muita informação e serviços de utilidade pública. De segunda a sexta, a partir da 1h, Tarde Especial. Olha, e vamos falar agora sobre uma curiosidade aí, sobre a Mogiana. A locomotiva doada pelo DENIT chega a Guaranésia. Uma locomotiva de 48 toneladas estava na estação Capuava, em Mauá, no Grande ABC, e deve ser restaurada para se tornar ponto turístico. A locomotiva doada pelo DENIT chegou no fim da tarde desta quarta-feira, dia 10 de agosto, a Guaranésia. O veículo de 48 toneladas estava em Capuava, em Mauá, no ABC Paulista, e veio para o sul de Minas em uma carreta. A locomotiva será restaurada e ficará lá na Praça Eurico Queiroz, no centro de Guaranésia. O transporte da locomotiva começou no dia 6 de agosto. Na praça, que está no antigo pontilhão, foi construída uma réplica de uma estação ferroviária. A locomotiva deverá permanecer no local após a reforma. A área será transformada em ponto turístico, retratando a história da importância das linhas de ferro pela região. Aqui na cidade, Guaxupé também poderá receber uma locomotiva para se tornar ponto turístico na cidade. Quem tem história de desenvolvimento ligada à ferrovia mogiana. Segundo o secretário de Cultura de Guaxupé, Marcos Bulete, as negociações para ter uma locomotiva já duram há algum tempo.
Saúde. Problemas cardíacos afetam cerca de 30 mil bebês por ano no país. Cardiopatias congênitas são uma das principais causas de morte em recém-nascidos nos 30 primeiros dias de vida. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças caracterizadas pela má formação na estrutura ou na função do coração afetam 1 a cada 100 nascidos vivos. Isso equivale a cerca de 30 mil bebês por ano no Brasil. A cardiologista do Hospital Pequeno Príncipe, Letícia Rocha, explica quais são as cardiopatias congênitas críticas. Geralmente elas envolvem alterações muito importantes dos vasos cardíacos ou uma hipoplasia, que é ser muito pequena, uma das cavidades, direita ou esquerda. Todo bebê tem 2 canaizinhos, digamos assim, que permitem que funcione tudo bem dentro da barriga da mãe, mesmo com o coração muito mal formado. Quando o bebezinho nasce, automaticamente esses canaizinhos se fecham, e é por isso que essas cardiopatias são chamadas de críticas. Bebês podem ser submetidos a cirurgias delicadas e até a um transplante. Se nenhuma intervenção for feita de forma imediata, os recém-nascidos podem ir a óbito. Por isso, a médica destaca a importância do diagnóstico precoce. Diagnóstico até mesmo antes de nascer, né? Então nós temos hoje o ecocardiograma fetal, que é um exame de baixo custo e que já pode identificar essas cardiopatias que eu falei, né? Que são as cardiopatias críticas. Logo após o nascimento também, nós temos os testes de triagem, entre um deles que nós chamamos de teste do coraçãozinho, que consegue também rastrear grande parte dessas cardiopatias mais críticas. Letícia revela alguns sinais que merecem a atenção dos pais e que podem aparecer nos primeiros dias ou meses de vida. Esforço respiratório, respiração cansada, não consegue mamar bem, não está ganhando peso, chora sem nenhuma causa aparente, coloração arroxeada dos lábios, dos dedinhos. Ao notar algum desses sinais, os pais devem procurar um pediatra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. 11h37. Ações de empreendedorismo. O Conselho da Mulher e Secretarias de Governo aqui em Guaxupé promovem o primeiro Agora Que São Elas. O evento aconteceu lá na última sexta-feira, dia 5 de agosto, no CRAS de Guaxupé. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guaxupé, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social, promoveu na última sexta-feira, dia 5 de agosto, a primeira edição do Agora Que São Elas. O evento tem como objetivo incentivar o empreendedorismo feminino como forma de dar independência e autonomia às mulheres. Mais de 40 mulheres participaram do encontro no CRAS. De acordo com o pessoal envolvido, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Beto Cruvinel, abre aspas, a gente começa agora a dar o start no projeto junto com o Conselho da Mulher, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico em relação ao desenvolvimento econômico. Porque é importante fazer o trabalho de formiguinha agora para mobilizar as mulheres com relação à geração de renda, e o empreendedorismo está diretamente atrelado. A proposta que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa tentar mostrar a elas, no primeiro momento, o potencial para a gente fazer um trabalho maior e mais amplo, que elas são mais capazes, mostrando para elas que todas podem usar o dom e o talento que têm para fazer renda, ter dependência financeira e ter uma outra qualidade de vida diferente, fecha aspas. Beto Cruvinel também foi um dos palestrantes no evento, trazendo informações sobre como o empreendedorismo pode trazer mudanças significativas e quais os dispositivos que o Estado possui para apoiar essas mulheres na regularização do seu negócio. Além do secretário, a empreendedora e terapeuta Alessandra Ribeiro contou a sua jornada empreendedora, os desafios e os sonhos que realiza por meio da independência financeira.
A data foi escolhida em alusão aos 16 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, celebrados no último domingo, dia 7 de agosto. De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guaxupé, Ana Carolina Negrão, a violência doméstica está intimamente ligada à dependência financeira, entre outros fatores. Incentivar o empreendedorismo é dar a essas mulheres, uma vez que conquistando o seu dinheiro, elas também conquistam o seu poder de escolha, independência e liberdade para estarem onde e com quem quiserem. Para o próximo mês, uma nova edição do Agora que São Elas deve ser realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Guaxupé. E agora lá no Senado, direto do Senado Federal, vamos falar sobre o Dia dos Pais. Projeto de lei em discussão trata da relação pai e filho. Celebrado no Brasil desde os anos 1950, no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais, além de movimentar o comércio, é um momento para homenagear a figura do pai e destacar a importância dele para o desenvolvimento dos filhos. Por isso, vários projetos de lei em discussão no Senado criam medidas para fortalecer essa relação. A proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, por exemplo, permite que o pai use a licença maternidade caso a mãe não possa cuidar do recém-nascido por incapacidade física ou psíquica. Ao ler o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, onde a matéria aguarda a votação, o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que a lei já permite que a licença seja repassada ao pai em caso de morte da mãe e defendeu estender a medida em caso de incapacidade da mãe. O benefício é absolutamente justo. Na ausência da genitora, os cuidados maternais, que não se restringem ao aleitamento, devem ser prestados pelo pai e devem ser assegurados pelo Estado em benefício da criança. Outro projeto já aprovado no Senado, que seguiu para a Câmara dos Deputados, dispensa o trabalhador do serviço por até 3 dias a cada 6 meses, sem prejuízo do salário, para acompanhar filho menor de 18 anos que participe de competições esportivas. De autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a proposta foi relatada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica, que ressaltou a importância do incentivo dos pais. Todos os benefícios são coroados com a presença do responsável pelo jovem no momento da competição. A presença confere suporte emocional a esse menor no momento que ele põe em prova as habilidades treinadas durante o processo de preparação para o evento. Também em discussão no Senado, desde 2015, uma proposta permite o resgate do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para comprar imóvel para o filho ou para o pai, bem como pagar dívida de imóvel rural em nome deles. O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e está na Comissão de Assuntos Econômicos, onde aguarda a decisão para que seja discutido em conjunto com outros sobre o uso do FGTS. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. E do Senado para a Câmara dos Deputados. O plenário pode votar projeto inspirado em caso real que protege mulheres de violência no local de trabalho. Os brasileiros reagiram com indignação à divulgação das imagens da agressão sofrida pela Procuradora-Geral do município de Registro, em São Paulo, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, atacada a cotoveladas, socos e chutes por um colega de trabalho dentro da prefeitura da cidade, onde os dois trabalhavam. O acusado, Demétrios Oliveira Macedo, era subordinado a ela e respondia a um processo administrativo aberto por Gabriela para apurar o comportamento agressivo dele com outras funcionárias. A agressão, ocorrida no dia 20 de junho, foi filmada e o vídeo circulou o país pelos veículos de comunicação e redes sociais. A filmagem mostra o ataque e o desespero da procuradora e das pessoas presentes, que finalmente conseguiram conter o agressor. Demétrios foi levado à delegacia, mas liberado em seguida, mesmo com as testemunhas e o registro em vídeo do crime. Para prevenir casos como este e garantir punição para os agressores, está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que permite a prisão em flagrante quando o acusado for filmado ou fotografado cometendo violência contra a mulher.
O projeto foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ex-prefeito de Registro, e foi elaborado com base em sugestões feitas pela própria procuradora agredida. Para Samuel Moreira, Gabriela Monteiro de Barros conseguiu transformar uma experiência traumática em ação que pode ajudar a proteger mulheres no ambiente de trabalho. Ela atuou decisivamente na construção deste projeto pela própria experiência que ela teve, uma experiência muito ruim, porém construindo algo de bom agora na proteção e na defesa dos direitos das mulheres. Esta não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos os homens também. Além de permitir o flagrante com base nas imagens, o projeto prevê punição com pena de detenção de 6 meses a 2 anos para autoridades que se negarem a atender a mulher vítima de violência ou deixarem de prender em flagrante o agressor. Também autoriza o juiz a afastar o acusado do exercício do cargo quando o crime for cometido contra a servidora do mesmo órgão ou no mesmo ambiente de trabalho. A proposta ainda obriga o uso da tornozeleira eletrônica pelos condenados em prisão domiciliar e condiciona a progressão de regime para os condenados por crimes de violência contra a mulher à realização de exame criminológico. Deputados e deputadas aprovaram um regime de urgência para o projeto, que dessa forma poderá ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões, o que agiliza a tramitação. O requerimento de urgência foi aprovado de maneira simbólica, com apoio de vários partidos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, prestou solidariedade à procuradora agredida. Esse projeto se trata de uma série de medidas de proteção às mulheres dentro do seu local de trabalho. Foi inspirada numa agressão lamentável, violenta, hedionda, sofrida pela procuradora Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, que inclusive teve aqui na Câmara dos Deputados com a bancada feminina. Nós queremos prestar nossa solidariedade mais uma vez à procuradora Gabriela e dizer que machistas não passarão. Já a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, considera a proposta um avanço, não só por permitir o uso de filmagem como prova de flagrante, mas por obrigar o uso de tornozeleira eletrônica pelos agressores. Esse projeto foi baseado no caso daquela procuradora que foi violentada no seu ambiente de trabalho e ele passa a admitir, presidente, como prova aquele vídeo, aquela imagem. Isso é um grande avanço. Não adianta a gente ter medida protetiva se a gente não tem braço nem perna para poder cuidar de todas as mulheres. Quando coloca a tornozeleira no agressor com um bip para a mulher, se ele chegar a 200 metros, ela tem a oportunidade de fugir. Nós vamos estar salvando vidas, entre outras coisas. O projeto que visa proteger mulheres de agressão nos locais de trabalho pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Esta altura e com 11 horas e 47 minutos. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Até o meio-dia, informação e serviços de utilidade pública. Você participa pelo telefone WhatsApp 3552-6038. Rápido apoio cultural e já já a gente volta. Daqui a pouco a gente vai saber informações do Brasil e do mundo no Giro Internacional e no Giro Nacional. Já já, logo após o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 FM. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária FM. Onze horas e 50 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Participe pelo telefone WhatsApp 3552-6038. Para ouvir pela internet é 87fm.com.br. E nas redes sociais você encontra a Rádio Comunitária no @87fm Guaxupé. Câmara Municipal. Vereadores aprovam créditos ao orçamento do município. 2 projetos de lei abriram créditos suplementares e foram aprovados por unanimidade pelos vereadores. Na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 8 de agosto, os vereadores discutiram 2 projetos de lei do Executivo sobre abertura de crédito adicional e suplementar no orçamento municipal.
Medidas são necessárias devido às transferências que o município tem de previsão de receber ainda este ano. Conforme o projeto de lei número 25 de 2022, somente no primeiro semestre deste ano, o Poder Executivo já abriu 14 milhões de reais em créditos suplementares, o que representa 11,64% do orçamento anual, ficando próximo ao limite de 20% inicialmente autorizado. Assim, com a previsão de outros recursos ainda a serem recebidos até o final do ano, a Prefeitura solicitou a aprovação de mais 10% para a suplementação da lei orçamentária. Já o projeto de lei número 27 deste ano tratou da abertura do crédito adicional de R$ 163 mil à dotação do Fundo Municipal de Direito do Idoso, com vista a firmar parcerias com entidades de assistência ao idoso para a compra de materiais permanentes. Os recursos são provenientes de remanejamento dentro da mesma dotação. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade em votação única. Uso da tribuna. Durante a sessão, o vereador Leonardo Donizete usou a tribuna para criticar a postura da gerência do Up Circo, que esteve em Guaxupé no fim de julho. O parlamentar citou casos ocorridos que considerou incorretos e impertinentes à sociedade guaxupeana. Conforme o vereador, assim que o circo foi instalado na cidade, ele teria enviado um ofício à gerência do espetáculo solicitando que fosse concedida a gratuidade às pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista. De pronto, o edil recebeu a resposta, afirmando que a solicitação já fazia parte dos procedimentos do circo. Apesar disso, o circo não teria divulgado de forma a possibilidade de concessão de gratuidade para os atendidos por os determinados grupos da sociedade. Ainda segundo o relato relatado pelo vereador, um vendedor de pipocas que havia estacionado seu carrinho próximo ao local do circo sofreu ameaças e foi agredido por um representante do espetáculo por vender algo que era comercializado também dentro do local. E ainda vamos falar sobre a ET. A Prefeitura publicou esta semana um edital de licitação para a retomada das obras da estação de tratamento de esgoto. A obra começou em 2013. A licitação está marcada para o dia 30 de agosto. O edital para a licitação da obra da estação de tratamento de esgoto foi publicado no site da Prefeitura no fim do mês de julho. A abertura do processo licitatório está prevista para o dia 30 de agosto. O valor da licitação é de R$ 15.528.623,70, com recursos financeiros garantidos tanto pela Funasa quanto pela Copasa. Com a licitação, a Prefeitura espera, em breve, retomar as obras de engenharia que darão continuidade à construção da estação de tratamento de esgoto, a ET. As obras, iniciadas em novembro de 2013, foram viabilizadas na época com recursos da Funasa, a Fundação Nacional da Saúde. Devido a problemas técnicos e financeiros, a obra encontrava-se paralisada desde 2017. Há quase um ano, a superintendente estadual da Funasa de Minas Gerais, Edicleusa Veloso Moreira, esteve em Guaxupé tratando da retomada do convênio. Com os projetos técnicos readequados e com a devida aprovação da Funasa, os serviços para dar continuidade às obras poderão agora ser retomados. De acordo com a Prefeitura Municipal, caso tudo ocorra sem transtornos, os serviços para o tão sonhado tratamento de esgotos sanitários de Guaxupé serão em breve reiniciados. Vale ressaltar que o governo municipal vem trabalhando diuturnamente para o tratamento de esgoto efetivamente se viabilizem em Guaxupé.
agora o giro internacional. O giro nacional, né? O escritor indiano esfaqueado nos Estados Unidos deve perder um olho. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Breno Zonta e estes são os destaques do momento. O escritor indiano Salman Rushdie passou por horas de cirurgia e terminou a sexta-feira assistido por um respirador e incapaz de falar após ter sido esfaqueado durante uma palestra em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo seu agente literário, Andrew Wiley, Rushdie, que sofria ameaças desde 1989, deve perder um olho, os nervos de seu braço foram cortados e seu fígado foi danificado. A Justiça revogou nesta sexta-feira a prisão domiciliar do policial penal Jorge Guaranho e determinou que ele seja transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais, em Curitiba. Apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, Guaranho é réu por homicídio duplamente qualificado contra o tesoureiro do PT na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, Marcelo Arruda. Ao menos 14 suspeitos foram indiciados por 32 acusações de estupro na África do Sul, após um caso de estupro coletivo ter revoltado a população do país no mês passado. 8 mulheres foram vítimas do ataque enquanto gravavam um clipe musical em uma mina abandonada perto da cidade de Joanesburgo. A tenista brasileira Bia Haddad está na semifinal do WTA 1000 de Toronto, o Aberto do Canadá. Na noite desta sexta, horário de Brasília, a paulistana venceu de virada a campeã olímpica suíça Belinda Bencic por 2-1. Esse já é o melhor resultado de uma tenista brasileira em um torneio desta categoria e já garante Haddad no top 20 do ranking mundial. Nas semifinais, Bia encara a tcheca Karolina Pliskova neste sábado. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Fazenda do Estado paulista a pagar cerca de R$600 mil por danos morais a familiares do pintor Jailton da Silva, assassinado aos 28 anos no episódio que ficou conhecido como a Chacina de Osasco em 2015. O episódio completou 7 anos neste sábado. Jailton foi uma das 17 vítimas da matança, considerada a maior chacina da história do estado. As execuções foram capitaneadas por policiais militares e guardas civis da cidade de Barueri, que buscavam vingança pela morte de colegas. Ponto final. Confira as demais atualizações do Giro de Notícias ao longo do dia. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária, prestação de serviços e informação. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Participe da programação da comunitária a qualquer momento, enviando a sua mensagem de áudio, vídeo, texto em nosso WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. Você também pode curtir, comentar e compartilhar a Rádio Comunitária nas redes sociais. Tem no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitch e muito mais. É só pesquisar @87fm Guaxupé. Estúdio C fica por aqui, mas volta sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, trazendo as principais informações e os destaques da semana em Guaxupé, região, Brasil e o mundo. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo Dia dos Pais a todos os pais. Um feliz Dia dos Pais pro meu paizão. E até sábado que vem. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.